Programa livre para todos os públicos. Olá, que tal inspirar novos ares e falar sobre nossa cidade? Urbanidade de hoje está começando. Você sabia que Fortaleza ganhou o prêmio de cidade caminhável em 2021? Hoje nós vamos conversar sobre isso. E vamos falar também com o arquiteto Ney Filho. Ele vai falar pra gente sobre design e urbanismo. E para começar, vamos conhecer a nova Biblioteca Pública Estadual do Ceará. É a imaginação e a cultura ocupando os espaços. Vem embarcar nessa com a gente! A Biblioteca Estadual do Ceará passou por um processo de reforma e modernização e foi reinaugurada. Ela volta a funcionar como um espaço não só de acesso aos livros, mas também à informação, às artes, à cultura e ao conhecimento. 12 setores fazem parte da nova estrutura. Alguns já conhecidos do público, mas 2 são novidades: o de atualidade, com lançamentos editoriais, e o Oficina do Fazer, um laboratório de criação que acolhe grupos de estudos e atividades formativas. Eu estou no setor de obras gerais, que é o maior da biblioteca, para conversar com a Suzete. Suzete, conta pra gente um pouco da história, né? São mais de 100 anos de biblioteca. Sim, a biblioteca é uma senhora de 154 anos. Na verdade, é a instituição cultural mais antiga do Ceará e hoje ela é depositária, né, da memória bibliográfica do Ceará. Temos uma lei estadual do depósito legal que tudo que é produzido no Ceará, por autor cearense ou sobre o Ceará sendo produzido aqui, ela vem para a biblioteca e aí a biblioteca vira essa depositária desse acervo bibliográfico. Mais do que um equipamento, é uma instituição, né, que conta a memória da cultura cearense, da história, e aqui você vai encontrar um acervo que vai apresentar o Ceará sobre os diversos pontos, né, e áreas e segmentos do conhecimento. Então é uma linda história para se contar. Fala pra gente um pouco mais da estrutura, da arquitetura, né? E esse novo conceito que a gente tem hoje. Antes a gente passava em frente da biblioteca e tinha aquele aspecto cinza, e hoje a gente já vê essas cores vivas, laranja, vermelha, amarelo. Essa modernização ela foi para além de uma reforma estrutural, né? Primeiro, ela teve 2 etapas. A primeira etapa foi essa reforma estrutural, né? Elétrica, hidráulica, enfim, estrutura. Depois se pensou que a biblioteca ela poderia ser modernizada, né? Que pudesse reposicionar a biblioteca estadual na perspectiva de uma nova função social da biblioteca. E aí nasce esse projeto de modernização que se inspira muito no conceito das bibliotecas parques. Esse espaço que é um centro cultural, onde o livro, a leitura, a literatura, ela está na centralidade, mas também conectada com o campo das artes e com os diversos campos do conhecimento. E por que dessas cores? Porque eu acho que essas cores são vibrantes, ela traz alegria, ela traz esse espírito solar, né? Ela é uma referência da arquitetura modernista cearense. Ela ampliou a potência desse espaço como equipamento de arquitetura modernista, né? Se quebrou paredes, se tirou balcões e fez essa conexão que você pode ver com a cidade. Então, de onde você está nessa biblioteca, você olha para a cidade. De um lado você vê o mar, de outro lado você vê o Teatro São José, você vê o Centragão do Mar, você vê a Igreja da Prainha, que são ícones, são referências para a cidade. A biblioteca abraça a cidade e a cidade acolhe a biblioteca. É quase uma relação mesmo de abraço. É esse acesso do usuário, essa nova relação do público com o livro. E você lê em qualquer lugar, seja numa cadeira de macarrão, seja no sofazinho, seja na mesa de leitura. Então você tem essa liberdade, essa sensação de aconchego, né? Essa nova relação com o livro. É uma forma de atrair você para esse universo, né? E o bibliotecário, ele continua sendo essa pessoa central da biblioteca, no sentido de lhe orientar, né? De orientar o usuário, de mediar com o acervo que a gente tem e com a programação que a gente oferece, os serviços que a gente oferece.
setor mais requisitado e também o mais alegre é o espaço infantil bebê. Aqui a criança aprende o gosto pela leitura de forma divertida. Quem frequentava aqui antes bastante e chega hoje, como foi principalmente esse público que já frequentava? Porque nós já tínhamos um público, vamos dizer assim, um público que constante ali já, que frequentava diariamente. Eles chegam, agradecem, parabenizam o equipamento. Isso para a gente é muito gratificante. E o que a gente pode dizer, além das cores que estão maravilhosas, o que mudou na oferta de serviços antes, como era antes e como é que está agora? Alguns espaços foram criados como setor de atualidades. É um local onde as pessoas têm os livros adquiridos recentemente pela biblioteca. Tem essa opção a biblioteca, aquele conceito, né, de não ser só uma biblioteca, mas também um equipamento onde as pessoas chegam, escolhem o seu acervo, leem o que eles querem. Tem um cineminha também, as pessoas vão poder assistir o filme que eles querem. É muito mais do que um espaço só de leitura, sim, né? É um espaço cultural também. E se a pessoa quiser fazer um empréstimo, como é que ela faz? A pessoa tem que fazer a carteirinha, né? Vem aqui na biblioteca, faz a sua carteira e ela tem o direito a levar 2 livros por 15 dias e prorrogável por mais 15. Para fazer a carteirinha precisa de documento de identificação, CPF, identidade, um comprovante de residência. Se for adulto e criança, tem que ser acompanhado dos pais. A gente está no 2º andar da biblioteca. Aqui tem um setor de obras raras, que, como o próprio nome diz, tem um acervo raríssimo com obras em latim, francês, inglês, português também. E aqui também tem o de periódicos. A gente vai encontrar aqui, ó, Diário do Nordeste, muito antigo. Outro setor é o de microfilmagens, com jornais mais antigos ainda. Marcos, faz 9 anos que você trabalha aqui no setor de leitura acessível da biblioteca, conhece bem a história daqui, é um setor que é referência para outras bibliotecas. Conta pra gente um pouco dessa história e o que a gente encontra hoje aqui, inclusive depois dessa reinauguração. Oi Marina, em primeiro lugar, gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, de cabelos e olhos pretos, tenho baixa visão, estou com a máscara preta, uma camisa laranja, calça jeans azul, sapatos pretos e atrás de mim tem uma estante preta com alguns livros em braille. Sim, esse setor é datado da segunda metade dos anos 70. Ele vem trazendo várias transformações, né, consigo. Tinha apenas o caráter de atender pessoas com deficiência visual e hoje ele se transforma no setor de leitura acessível, que contempla livros em áudio, livros em fonte ampliada, livros em braille. Todos os computadores têm sintetizadores de voz. Pessoas com surdo-cegueira que entendam de informática podem vir aqui utilizar esses computadores também. E as demais pessoas para poder fazer questionamentos, desenvolver pesquisas e também dialogar um pouco sobre essa questão do fenômeno tanto da deficiência quanto da própria acessibilidade cultural ou da cultura acessível. Como você se sente do governo ter pensado em criar esse espaço, esse setor, pensando na leitura acessível? Como uma pessoa com deficiência, eu me sinto bem contente quando ele contempla essa questão da cidadania juntando a inclusão e a acessibilidade, a cultura, o acesso. Fala pra gente das atividades culturais que inclusive estão dentro dessa política de livros e leitura da Secult. Então hoje a biblioteca oferece 2 dimensões de programação. Uma programação muito bacana nos canais da BES, no YouTube, no Instagram. E estamos também entrando no universo da programação presencial na medida que a gente está, graças a Deus, abrindo aí Então nós temos muitas oficinas e programações que a gente está implementando, né? Para a criança, para o adulto, para as pessoas mais idosas. Que a biblioteca ela tem como fundamental a promoção da diversidade, né? E a afirmação de uma política inclusiva, né? Inclusiva do ponto de vista da acessibilidade, do respeito às etnias, aos territórios, né? Bibliodiversidade, né? Traduzida numa programação e num cardápio de serviço. Então, a biblioteca é para todos, ela é pública, né? E que ela se conecta com o mundo todo. Esse é o propósito.
Hoje nós temos a honra de receber o arquiteto Ney Filho. Ele vai conversar com a gente sobre um assunto muito importante. Ney, Fortaleza é uma das cidades criativas da Unesco pela linguagem do design. Mas o que isso tem a ver com o urbanismo? Conta pra gente. Fortaleza faz parte da rede de cidades criativas da Unesco na linguagem do design. O que é que isso tem a ver com o urbanismo? Então, quando eu penso que tudo está envolvido como o coletivo, cidade, indivíduo, ele está num tecido e isso é transformador dentro desse espaço. Ele é transformador da cidade como um todo, dentro da casa ao seu bairro. Então, quando a gente tem essa responsabilidade, essa honra de pertencer a essa rede, vislumbramos em Fortaleza pessoas criativas e um sítio criativo. Muita gente pensa que o mais importante da rede é como as cidades e seus criativos desenvolvem a troca de experiências, esse intercâmbio com as cidades, esse intercâmbio com as pessoas criativas. Porque quando a gente assume essa tarefa da chancela de cidade criativa, a gente tem um caderno de deveres e ações para manutenção. Como o design pode ser um elemento transformador para que a gente mude a vida da população, desde o seu consumidor ao produtor, toda a cadeia, toda essa rede. Fortaleza é provavelmente a 5ª maior cidade de população do nosso país. É uma das cidades mais procuradas no turismo no Brasil. A economia dela é forte. Não tem como a gente falar em infraestrutura, educação, serviços, comércio, e isso não ser um elemento transformador. Em que a gente percebe que pessoas antes tão criativas não precisam mais ir para o eixo Rio-São Paulo para poder tentar a vida, que aqui consegue se criar um mercado. Quando a gente percebe que as pessoas têm orgulho de falar que são da nossa terra, que são daqui. Então os bairros perderam esse distanciamento. A gente sabe que Fortaleza cresceu, que temos trânsito, que tudo demora, mas a gente não tem mais aquela ideia de cidade fracionada, segmentada, cultura, as características urbanas da população. Mas mais e mais a gente percebe uma cidade como um todo. E o que a gente precisa melhorar, que eu acho que não é uma peculiaridade de Fortaleza, é uma coisa civil, é uma situação de a gente ter empatia para com nossos irmãos, a gente entender o cidadão como irmão. A cidade só vai melhorar se eu respeitar o outro ser humano, aquele outro cidadão. A gente está em busca, e está sendo um exercício silencioso, mas muito forte, do reflorestamento, da arborização, do reforço da arborização de Fortaleza. Por mim eu não via nenhuma fachada, só via copa de árvore. Eu acho que melhoraria muito, mas eu tenho um desejo de ver a cidade toda sombreada e a gente tem expertise para isso. Como arquiteto, paisagista, urbanista, a percepção da cidade no caminhar é outro. É como eu percebo os passeios, é como eu percebo a necessidade, eu entendo a tipologia da cidade, né? As formas da casa, a moradia, as necessidades do lazer. Nosso clima é praticamente o ano inteiro agradável. A gente gosta de reclamar do calor e a gente sempre vai reclamar do calor porque é quente mesmo, mas não é impeditivo. Agora vamos para uma rápida pausa e no próximo bloco a gente vai mostrar como Fortaleza se tornou uma cidade melhor para se caminhar. Voltamos já! Por deixar a cidade mais caminhável. Olha só! De que maneira você se desloca pela cidade? De carro? A pé? De bike? Ou de transporte coletivo? Você sabia que 1/3 dos deslocamentos na capital cearense é realizado a pé ou por meio de bicicletas? A jornalista Gabriela Dourado faz parte dessa realidade e conta tudo pra gente. Gabi, conta pra gente quais são os tipos de modais que hoje você usa. Hoje eu dou preferência a andar, caminhar a pé pela cidade, pelos pontos próximos da minha casa,
ou do meu trabalho, eu ando de bicicleta e eu também dirijo carro. Pai, seu dia a dia hoje, qual você utiliza mais, assim, os principais desses três? Tudo aconteceu nesse início da pandemia, né? Eu tinha muito medo de andar de bicicleta, eu tinha muito medo de dirigir, apesar de ter carteira há muito tempo, eu não dirigia e nem andava de bicicleta porque eu tinha medo de tudo. Então eu fui tentando perder o medo da bicicleta com um pouquinho de tempo, comprei uma bicicletinha de segunda mão, a minha bichinha que está aqui do meu lado, e aí eu fui andando um pouquinho, andava um quarteirão, andava 2, andava 3, porque eu tinha muito esse desejo de fazer esse trajeto que eu faço hoje, que é sair de casa e descer até a praia e voltar. E aí eu voltei também a dirigir carro, num desejo de autonomia também, assim, eu sentia que eu precisava me libertar desses medos. Trazendo para esse caminhar e para esse andar de bicicleta, quais são as coisas do dia a dia, né? O que você faz no seu dia a dia? Quais são os trajetos? É trabalho? É ir no supermercado? É ir para uma consulta? Hoje eu sou freelancer, né? Então eu tenho horários um pouco mais flexíveis, mas eu costumo fazer diariamente, que é acordar cedinho, pegar a bicicleta, descer até a praia, fazer uma aula de natação no mar, retorno de bicicleta, troco de roupa, tomo um banho e vou caminhando para almoçar ou para fazer alguma coisinha perto do bairro, porque tem lugares que eu me recuso a fazer de outro jeito que não seja a pé. E depois eu vou trabalhar, se possível, eu vou trabalhar de carro. Você explora bem esse lado, você é do caminhar, da bicicleta, então você sabe muito bem onde é acessível, onde não é, onde tem ciclofaixa, onde não tem. Você observa hoje a nossa cidade como uma cidade caminhável? A gente está falando de um recorte social muito específico que é o meu, né? Que eu sou uma mulher de classe média que moro aqui pela Aldeota, Meireles, passo pela Beira-Mar. Então, assim, eu vou falar a partir da minha visão. Nesse meu recorte social, ela está começando a ser um pouquinho mais acessível. Assim, as calçadas são muito tomadas por carros e por estacionamentos, caminhar é muito mais difícil. Fechado no carro, a gente não observa a cidade, a gente não conhece as pessoas, a gente não observa os pequenos negócios, a gente não compra numa barraquinha, a gente não compra numa banquinha, a gente não compra não socializa, né? Não socializa com as pessoas, então o rapaz está ali vendendo fruta no carrinho, é uma delícia você passar de bicicleta, parar, comprar aquela fruta. Ou ir a pé. Ou ir a pé. Gabi, então se for para elencar uma coisa, eu vou dizer que só algo, tá? Uma coisa para melhorar, o que seria? Precisa muito melhorar as calçadas para que a gente possa ter uma cidade mais aconchegante, mais acolhedora para as pessoas e não para os modais especificamente. Então, aí você já está falando um pouquinho do que eu ia te perguntar. Para você, qual é o ideal assim para Fortaleza ser a cidade caminhável? Ela precisava ser arborizada, ela precisava ter calçadas niveladas, ela precisava ter ciclofaixas com constante cuidado com elas e ela precisava ser um pouco mais gentil com as pessoas. Então, Gabi, estamos numa construção, todos estamos no caminho, todos fazemos parte dessa construção, que você continue com a sua caminhada, com a sua pedalada, com a sua nadada, influenciando também as pessoas, né? Muito bom conhecer você. Muito obrigada. Eu fico muito feliz quando alguém se sente mais segura e mais corajosa quando vê uma mulher fazendo isso no seu dia a dia. Eu acho que é importante também de a gente compartilhar e de momentos como esse, é para encorajar, é para que mais e mais pessoas, e principalmente mais e mais mulheres, se sintam confortáveis e seguras para conhecer mais a cidade e sair por ela ganhando esses espaços. Você deve ter reparado que o número de calçadas mais largas, ciclovias e ciclofaixas aumentaram consideravelmente na nossa cidade. Assim como a Gabi, personagem que a gente acabou de conhecer aqui nessa matéria, muitas pessoas vão para os seus afazeres do dia a dia, a pé ou de bicicleta. Mas será que Fortaleza está realmente preparada para ser uma cidade mais caminhável? Quais são os desafios e quais as soluções? Fortaleza vem discutindo diversas maneiras de deixar a nossa cidade mais caminhável. A secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo, conversou com a gente sobre isso. Secretária, tendo visto essa nova forma de se locomover, né, de melhorar então a locomoção de pedestres, ciclistas, enfim, essa nova questão da mobilidade, Fortaleza criou o plano de caminhabilidade. O que seria esse plano? Preocupada em criar uma melhor ambiência para aqueles que se deslocam sem ser de carro, aqueles que se deslocam a pé, de bicicleta, enfim. E a gente sabendo que mais de 39% dos deslocamentos da cidade são feitos a pé diariamente, decidimos chamar a sociedade civil, a academia e outras secretarias da Prefeitura Municipal para que a gente pudesse pensar em estratégias para que esse caminhar fosse mais agradável para quem mora em Fortaleza. Um ponto muito importante, essa cidade um pouco melhor, mais agradável, ela é para todos, ela é inclusiva.
inclusiva? Em que pontos ela está distribuída, digamos assim? Essa sua pergunta é muito interessante porque a gente pode pegar o recorte, por exemplo, das ciclofaixas, ciclorotas, que hoje, na nossa cidade, ela tem 400 quilômetros espalhado em todos os bairros. A cidade inteira está sendo entregue essa política pública e você pode circular para identificar esse uso, essa apropriação muito forte por parte da nossa população. Ficou um pouco mais nítido, né? A questão do ar livre, a questão do caminhar mais, do andar mais. Foi uma redescoberta da população, que historicamente vivia esses espaços públicos, dos parques, das praias, especialmente numa cidade que tem as características como as nossas. Mas o tempo vai passando, vão surgindo iniciativas de shopping, iniciativas do brincar confinado, que vai chamando e vai conquistando. Nessa questão da caminhabilidade, quais são as barreiras que você ainda enxerga, né? O que pode ainda ser melhorado? Acho que a questão da padronização das calçadas é um ponto importante, que deve ser trabalhado. Tem que ter pelo menos um padrão mínimo, tanto de largura como de piso, desde as crianças que estão sendo empurradas no carrinho até os mais velhos ou aqueles que estão com a mobilidade mais reduzida por algum motivo. Fortaleza foi contemplada com o Prêmio de Cidade Caminhável em 2021. Fala um pouquinho pra gente também sobre isso, sobre como foi receber essa notícia. Então, foi um prêmio que encheu a gente de orgulho. O nosso plano de caminhabilidade é um trabalho técnico riquíssimo, desenvolvido por várias mãos, várias mentes, e que o plano de caminhabilidade seja um norte, onde os administradores que estão agora e os outros administradores que virão possam ter um guia muito preciso do que deve ser feito para que nossa cidade se torne cada vez mais caminhável. Existe uma bula de remédio, existe uma receita, existe a receita infalível ou realmente é ir testando e conhecendo a cidade? Cada cidade tem suas características, cada cidade tem a sua própria maneira de fazer a sua caminhabilidade dar certo. Mas lutar por arborização, ruas mais iluminadas, calçadas organizadas, padronizadas tanto quanto possível, são a priorização de pedestres, priorização de ciclofaixas, integração de modais, enfim, tem alguns pontos que realmente podem ser aproveitados de forma geral. Liana Feingold é arquiteta e urbanista e nos fala sobre a grande importância de termos uma cidade mais caminhável. Liana, explica pra gente, afinal, o que é uma cidade caminhável, para todo mundo entender. Que te convida a caminhar com segurança, que te dá possibilidades de direções onde você se sinta seguro de estar a pé. O que é que uma cidade caminhável tem que ter? Elementos assim, práticos que a gente pode ver ou coisas que a gente possa falar? Uma cidade caminhável, você consegue trazer esses elementos do urbanismo, seja o desenho urbano ou o desenho específico até de um mobiliário urbano, preparar. Quando você chega num espaço, você percebe que ele foi preparado para as pessoas. Liana, então tem uma ruazinha que tem uma calçada estreita, uma passagem para os carros muito larga, então tem alguma coisa aí. Não é bem por aí, né? O espaço público ele dialoga de uma forma muito clara. As pessoas percebem quando ele foi preparado para receber pessoas. Essa é para ser a nossa prioridade. Qual é a importância da cidade caminhável, desse chamar o povo para a rua, de chamar a senhorinha, a pessoa que tem dificuldade de se deslocar? Bom, é a vitalidade da cidade, né? Uma melhor qualidade de vida, um bem-estar cotidiano das pessoas, segurança pública muito mais assertiva, porque os locais dinâmicos que tem muita gente, a gente se sente mais seguro, porque de fato são. Então tudo isso, na verdade, é um equilíbrio, é sistêmico para que um vá incentivando o outro. Então que Fortaleza sirva de exemplo para outras cidades, não é? E vamos voltar a fazer contato com o arquiteto Ney Filho, ele que está acompanhando a gente no episódio de hoje. Ney, com esse reconhecimento, mostra que Fortaleza está no caminho certo? Olha, temos alguns projetos de redesenhos de ruas que são verdadeiros destaques na nossa cidade, aqui em Fortaleza, como Praça Viva, Projeto Cidade da Gente. Se você andar ali pela Praia de Iracema, entrando pela
cidade de Tabajara, você vai percebendo uma diminuição da faixa de carro, um aumento da faixa de pedestres, dando prioridades à caminhabilidade. A gente percebe que ali a finalidade era uma faixa para o tráfego de veículos, mas a prioridade maior era o homem, né? O caminhar, viver a cidade. A Praia de Iracema é um exemplo gigantesco de acupuntura urbana. A gente vê um design de um banquinho diferente. Isso é acupuntura urbana e está associado ao design. Quando a gente melhora um pequeno espaço, a escala não precisa ser gigantesca. A gente não trabalha com aquela coisa da frustração de que eu preciso de grandes recursos, intervenções longas para fazer um projeto urbanístico gigante. É como se fossem pequenas ações pontuais que envolvem o urbanismo. A gente tem uma orla gigantesca, a gente tem uma praia de Iracema inteira para a gente cuidar. Um dos maiores parques urbanos do Brasil, que é o Parque do Cocó. A gente tem bairros, regiões periféricas com necessidades de praças. Nós temos uma população criativa por demais. A gente sabe que o povo nordestino se vira, é por si só um povo criativo. Mas eu estou falando de forma técnica. A gente tem uma rede cuca que está pegando uma juventude e se transformando e transformando com a juventude, e isso está chegando na cidade como toda, absorvendo tudo como uma esponja e transformando rapidamente. Mais do que muita coisa para fazer, a gente tem muito mais gente com potencial nas mãos para fazer. Tem uma juventude que vem aí que eu tô doido para que ela se insira na cidade e transforme tudo isso. Vai pegar a gente, vai chacoalhar. Eu tô falando, esse pessoal do Cuca não veio para brincar, não. É muita coisa boa. Não temos só Fortaleza com a potência para poder desenvolver a acupuntura urbana, impactos sociais através do design, do urbanismo. Na grande Fortaleza a gente tem Caucaia, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz. São cidades que preservam suas características, tem uma população cada vez mais ciente da necessidade de valorizar o seu sítio. Urbanidade é um coletivo de ações, de gentilezas urbanas. É quando a gente entende que a gente está dentro de uma cidade, de um espaço, e que todo ato que eu faço repercute no outro ou na própria cidade. É a consciência desse coletivo. Quando eu respeito a vida, isso é urbanidade. O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, e se a gente não se encontrar por aí nos espaços da cidade, tenha certeza de que a gente vai se encontrar aqui na TV Diário. Então, até a próxima. Tchau!